Fala pessoal, tudo bem? Questãozinha do ABM que vai de novo tocar nesse tema de rotação. Ele te dá um pentágono regular que está dividido em triângulos isósceles, né? Ele ligou o centro aos vértices do pentágono, separou o pentágono em 5 triângulos isósceles e congruentes, e ele pergunta o que acontece quando a gente gira esse pentágono regular de um ângulo de 252 graus. Então, qual que é a ideia por trás desse exercício? Deixa eu pegar um outro pentágono regular de exemplo para o que a gente quer demonstrar aqui. Quando a gente pega e liga o centro desse pentágono nos vértices, a gente separa a figura em triângulos isósceles. Disso a gente já sabia. Agora, todo polígono regular, inclusive esse pentágono, tem o que a gente chama de simetria radial, que é a ideia de que existe uma certa rotação que eu faço, né, no pentágono regular inteiro, e que faz com que o desenho do pentágono coincida com a posição inicial. Né? Ele cobre perfeitamente a figura inicial, é como se a figura não mudasse. Né? A rotação não tem o poder de mudar essa figura. De quanto é o ângulo que faz com que o pentágono regular coincida com ele mesmo? É o ângulo central do pentágono. Então, é essa medida aqui que vai determinar o quanto a gente pode girar sem que a figura mude de posição. Vamos começar calculando isso daqui para a gente explorar um pouquinho melhor essa ideia. Então, se os 5 triângulos isósceles daqui eles são congruentes, então cada um deles tem um ângulo alfa aqui ao redor do centro, e eu preciso de 5 ângulos alfas para preencher a volta ao redor do centro, que tem 360 graus. De maneira que cada um desses ângulos é de 72 graus. Agora, observa com cuidado esse pentágono que eu desenhei. Ele tem um lado horizontal aqui embaixo, certo? Se a gente girar esse pentágono, por exemplo, se eu girar esse pentágono de 20 graus, você vai perceber que, de fato, certo, a rotação faz com que eu enxergue uma figura diferente da figura inicial. Mas se eu girar a figura de exatamente 36 graus, vou fazer uma cópia para você ver a transformação que vai acontecer aqui. Se eu girar essa figura de exatamente 72 graus, o que vai acontecer é que este segmento, quando gira 72 graus, vai ocupar o lugar desse. Porque 72 graus é exatamente a diferença de posição entre esses dois segmentos. E quando esse segmento vai ocupar o lugar do próximo, a figura inteira se parece com a original. Então, se eu fizer essa rotação aqui, de 72 graus, você vai perceber que o começo do ângulo alfa, né, que está pintadinho de verde, ele vai estar aqui do lado direito. Que seria isso aqui. Ó, eu tenho um pentágono que está na mesma posição do inicial, ele também tem um lado horizontal aqui embaixo, só que esse começo do ângulo veio parar aqui. E qual é a diferença de posição entre esses dois caras? É exatamente o tamanho do ângulo alfa, porque foi essa a abertura, né, que ele teve que percorrer para ir para a próxima posição. Então, esse ângulo central ele determina o quanto a figura pode girar para que ela não mude de forma total, certo? O segredo para você saber qual que vai ser, então, a posição final desse pentágono depois de você girar 252 graus é você calcular quantos desses ângulos centrais cabem dentro dos 252 graus que o exercício quer que você gire. Então, eu vou fazer a seguinte conta. Eu vou pegar os 252 graus, que é a rotação que o enunciado quer que você faça, e eu vou dividir por 72 graus, que é o tamanho de cada um dos ângulos centrais do pentágono. 252 dividido por 72 dá 3. 3 vezes 72 é 216. Quando eu subtraio disso, o resto é de 36 graus. Então, uma rotação de 252 graus, ela vai avançar 3 ângulos centrais, certo? E vai sobrar 36 graus de uma volta incompleta, de um ângulo central incompleto que ela vai percorrer. E você precisa perceber que esses 36 graus do resto, ele é, na verdade, metade do ângulo central. Então, basicamente, ele vai girar 3 trechinhos e meio, certo? Eu vou prever o que vai acontecer com base em contas,
né, te mostrar mais ou menos qual que vai ser a ideia, e aí depois a gente vai mostrar na figura pintada como é que isso vai funcionar. Eu vou até apagar esse pentágono, né, que a gente transformou, para a gente fazer uma outra cópia, se as minhas habilidades de edição deixarem, certo? Em que eu vou mostrar isso acontecer ao vivo, certo? Então, é esse o triângulo que está sombreado na figura. E segundo o cálculo que eu fiz com vocês, né, a rotação que vai acontecer aqui é de 3 ângulos centrais e meio. Então, se eu pensar, né, nesse segmento roxinho como começo do triângulo sombreado, quando eu giro 3 ângulos centrais e meio, isso vai aparecer, ó, um ângulo central, 2 ângulos centrais, 3 ângulos centrais, e agora ele não chega no quarto vértice, né? Ele para no meio do caminho. Então ele vai ficar aqui, no meio do caminho entre o terceiro e o quarto ângulos centrais, vamos dizer assim, a partir da posição inicial. Quando eu penso nessa posição, né, no final do triângulo sombreado, que seria esse segmento aqui, ele também vai girar de 3 ângulos centrais e meio. Então ele faz 1, 2, 3 rotações e meia. Ele para aqui no meio do caminho. Já dá para você perceber, então, que o triângulo sombreado, a posição final dele vai ser essa aqui. Certo? E essa transformação de o vértice sair da posição do pentágono original e terminar meio que no meio do caminho entre dois dos vértices do pentágono, vai acontecer com todos os segmentos. Porque se você olha, por exemplo, fazer de verde os outros segmentos, pode ser? Se você olha para esse cara aqui, que não tinha nada a ver com o triângulo sombreado, ele também vai girar 1, 2, 3 ângulos centrais e meio. Vai acabar aqui. Quando você olha para esse cara, ele vai girar 1, 2, 3 e meio. Vai acabar aqui. Quando você olha para o último cara, ele vai girar 1, 2, 3. Opa, não é isso que eu quero, não. É isso aqui. Quando você olha para esse último segmento, 1, 2, 3 e meio. Ele vai acabar aqui embaixo. E aí você percebe que o pentágono final, quando ele gira esses 3 ângulos centrais e meio, ele vai ficar nessa posição de ponta cabeça em relação ao inicial. Certo? Sempre que eu giro uma quantidade angular, né, uma quantidade de graus, que é um múltiplo do ângulo central, a figura volta para a posição inicial. Mas como tem esse resto de meio ângulo central, né, na verdade, os vértices eles vão acabar em uma posição intermediária entre os vértices da figura inicial. E por isso que a gente fica com esse pentágono de ponta cabeça. Tá bom? Se você enxergar essa rotação aqui, vai acontecer, ó, um ângulo central, aí você vê que o triângulo sombreado avançou uma posição. 2 ângulos centrais, você vê que o triângulo sombreado avançou mais uma posição. 3 ângulos centrais, você vê que o triângulo sombreado avançou mais uma posição. E meio, para a gente ficar com a situação final, que é a marcada ali, é indicada na alternativa B de bola. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Até mais.